pessoas morreram nesta quarta-feira em acidentes registrados na capital. Além disso, a chuva deixou diversos semáforos desligados. A Polícia Federal deflagrou a Operação Casa de Ouro para combater uma organização criminosa especializada em fraude de licitações e desvios de recursos públicos. Durante coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a situação dos incêndios no Pantanal encontra-se estabilizada. As chuvas registradas no bioma são um dos motivos. E o governo federal ampliou o programa Farmácia Popular. Agora, 95% dos medicamentos e insumos disponibilizados nas farmácias conveniadas serão distribuídos de forma gratuita para toda a população. Essas e outras notícias você acompanha agora no Mídia Max em resumo. Operação Casa de Ouro, deflagrada na manhã desta quarta-feira em Campo Grande, mira combater organização criminosa especializada em fraude de licitações e desvios de recursos públicos. A ação cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na capital em imóveis ligados a empresários. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal. A Operação Lama Asfáltica e as operações Mineração e Terceirização de Ouro identificaram a organização criminosa. Os mandados de busca e apreensão visam demonstrar a existência de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal busca confirmação de transações imobiliárias ocultas, bem como movimentações financeiras envolvendo terceiros. A Casa de Ouro trata-se da terceira fase da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em junho de 2021. Ela decorre das investigações para apurar a prática de corrupção e de lavagem de dinheiro com envolvimento de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O advogado do conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Valdir Neves Barbosa, afirmou que Neves não é um dos alvos da operação, em razão da existência de autoridades com prerrogativa de foro. O Superior Tribunal de Justiça emitiu as ordens. E ainda sobre a Operação Casa de Ouro, as investigações decorrem da apuração de contratação indevida de empresa por meio de licitações fraudulentas. A organização utilizava de conluio prévio entre as pessoas jurídicas vinculadas, participantes do certame e agentes públicos. Com base no material apreendido nas operações citadas, a Polícia Federal verificou a criação de diversos mecanismos de blindagem para dissimular a destinação desses recursos. A verba era debatida nas contas da empresa contratada antes de chegar às contas do destinatário final. Parte desses valores foi depositado em conta de outras pessoas jurídicas. Entretanto, transações bancárias e documentos apreendidos evidenciam vínculo entre o beneficiário do crédito bancário, vendedor de um imóvel e o responsável pelo desvio da verba pública, o real comprador. As investigações também solicitaram quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos para obter os dados. Infelizmente, a gente volta a falar sobre acidentes de trânsito registrados aqui em Campo Grande. José Carlos Miquilino morreu depois de bater na traseira de um caminhão com carga argamassa. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira na Avenida Guaicurus. Nós vamos conferir como foi na reportagem. Acidente de trânsito aqui em Campo Grande. Dessa vez, um motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão aqui na Avenida Guaicurus. O motorista do caminhão disse que veio de Dourados com uma carga de argamassa.
O acidente aconteceu no momento em que ele estacionava em frente à loja onde entregaria o produto. Um policial civil que estava próximo ao local viu o acidente e prestou os primeiros socorros. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E infelizmente a gente continua falando sobre acidentes. Uma mulher foi socorrida na manhã desta quarta-feira após capotar o veículo que ela dirigia ali na Avenida Lúdio Martins Coelho, no núcleo habitacional Buriti, aqui em Campo Grande. A repórter Victoria Bissaco traz os detalhes pra gente. Campo Grande registrou mais um acidente na manhã desta quarta-feira, dessa vez aqui na região do núcleo habitacional Buriti. Uma motorista de 20 anos dirigia um Voyage aqui pela Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho. Quando ela perdeu o controle do veículo, passou sob o canteiro que fica entre os dois lados da pista, então capotou o carro ali próximo à Avenida Roseira. Ela foi socorrida apenas com dores nas costas, não teve ferimentos graves. A família dela também foi acionada para o local. A mãe dela conversou com a nossa equipe, está bastante nervosa e contou que foi Deus quem livrou a filha de um acidente mais grave. Santos morreu ao tentar ultrapassar um caminhão caçamba no cruzamento das ruas Senador Filinto Miller com Francisco dos Anjos, na Vila Ipiranga, também em Campo Grande. O acidente aconteceu nesta quarta-feira. Nós vamos conferir as informações com o repórter Lucas Cachito. Um motociclista de apenas 20 anos morreu em um acidente de trânsito aqui na Avenida Senador Filinto Miller, no cruzamento com a Rua Francisco dos Anjos, em Campo Grande. Segundo informações do SAMU, que realizou o atendimento à vítima, o motociclista tentou fazer uma conversão à direita para tentar entrar na Rua Francisco dos Anjos, no momento em que o caminhão caçamba não conseguiu desviar e colidiu contra o motociclista, que não resistiu aos ferimentos. A vítima teve politraumatismo, entre traumatismo craniano, traumatismo no tórax e traumatismo pélvico. Fica o nosso sentimento aí a todos os familiares dessas vítimas, dessas mortes que foram registradas aqui hoje em Campo Grande. E mais de 30 semáforos de Campo Grande receberam reparos desde o início das chuvas que atingem a capital nesta semana. A situação, além de tirar os motoristas do sério, deixa o trânsito ainda mais perigoso. Nós vamos entender essa situação melhor na reportagem. Cerca de 35 semáforos receberam reparos da AGETRAN desde o início das chuvas nesta semana em Campo Grande. A situação tem causado dor de cabeça e até mesmo graves acidentes. Na terça-feira, um semáforo desligado colaborou num grave acidente que terminou com morte de um motociclista na rua Rui Barbosa, com Adolor Ferreira de Andrade. Em nota, a AGETRAN informou que as equipes realizaram 35 atendimentos na terça-feira e outros 3 nas primeiras horas da quarta. Além da influência das mudanças climáticas, vários outros problemas afetam na interrupção dos serviços dos sinaleiros, como furto de fiação elétrica e também a queda de luz. Os semáforos estão ligados à rede de energia elétrica e dependem dessa energia para funcionar. Assim, quando acaba a energia na rede ou quando essa energia oscila, os aparelhos desligam ou ficam em modo intermitente. Além disso, há diariamente furtos de cabos que desligam ou danificam os semáforos. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, descargas elétricas e acidentes de trânsito também são partes das causas. A população pode relatar a situação para a Prefeitura, o que agiliza para que os aparelhos sejam consertados. Os moradores podem acionar a Prefeitura pelo telefone 156 ou pelo site Fala CG. Pelo site é necessário pontuar o local onde há danos, citando referências e também ruas próximas. Contudo, é ideal anotar o protocolo emitido na reclamação. Agora a gente faz um pequeno intervalo no Mídia Max em resumo, mas não sai daí não. No próximo bloco a gente volta para falar sobre o Pantanal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a situação já está controlada lá no bioma. O Mídia Max em resumo volta em alguns instantes.
Você me conhece? Acho que sim. Pelo menos muita gente já ouviu falar de mim aqui pelo Mato Grosso do Sul. Bom, como alguns sabem, aqui é minha casa. Talvez você já tenha me visto por aqui. Antes da previsão do tempo? Ou aqui. Aqui também é um lugar conhecido de muita gente. Já nos vimos por aqui algumas vezes. Lembrou de mim? Em todo esse tempo juntos, foram mais de 350 mil atendimentos multiprofissionais, 1.000 voluntários e cerca de 500 eventos e ações que mobilizaram acima de 30 mil doadores que juntos ajudam no combate ao câncer infantil. Até hoje, curamos 100% dos tumores de fígado, 90% dos tumores renais e nos casos de leucemia, o número é de 72%. Tudo isso só é possível graças aos nossos profissionais, parceiros, voluntários, governo de Mato Grosso do Sul, equipe do Hospital Regional e a você, que pode nos ajudar a levar alegria para centenas de vidas. A missão do Asilo São João Bosco é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade de seus assistidos através de um serviço que considere a pessoa idosa em todas as suas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual. A sua visão é ser referência no estado do Mato Grosso do Sul no atendimento de longa permanência aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Traga sua doação ou entre em contato 67 3345 0500 3345 0500 www.asilosaojoaobosco.org.br. Estamos de volta com o Mídia Max em resumo, lembrando que nós estamos ao vivo no canal 4 da NET, mas você também pode acompanhar a programação do Mídia Max em resumo nas nossas redes sociais, aliás, no Facebook, @MídiaMax, onde você também pode enviar a sua sugestão de reportagem, dizer de onde você está nos assistindo e se tem, é claro, alguma denúncia que quer fazer aqui para nossa equipe de reportagem, envia no WhatsApp da nossa redação. O telefone é o 99207-4330. E agora, seguindo, desde junho, a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 é priorizada para o público-alvo. Ainda que a xepa tenha acabado, as pessoas podem procurar pelo imunizante. Vamos entender. Desde junho, a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 é priorizada para o público-alvo aqui em Campo Grande. Apesar do fim da xepa, conhecida como a prática de se vacinar com o que sobra, ainda é possível receber o imunizante nas unidades de saúde da capital. A CESAL explica que a xepa não está mais regulamentada devido à ampliação para novos públicos. Atualmente, a dose de reforço é recomendada para 4 grupos de pessoas. Aquelas com 5 anos ou mais, pertencentes aos públicos prioritários que tenham tomado a última dose há pelo menos 6 meses. Além de pessoas com 60 anos ou mais. Também pessoas com 5 anos ou mais com imunocomprometimento. E, por fim, gestantes e puérperas. No entanto, a Secretaria esclarece que todas as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose de reforço ou que não concluíram seu esquema primário de vacinação podem se vacinar normalmente. As doses da vacina contra a Covid-19 estão disponíveis apenas na Rede SUS, aqui em Campo Grande. E a gente segue com mais uma notícia boa aqui no Mídia Max em resumo. Uma medida provisória reduz de 2 para 3 meses o intervalo de 2 anos, de 2 anos para 3 meses, o intervalo para recontratação de trabalhadores para atuar emergencialmente na prevenção de controle de incêndios florestais. O texto beneficia as ações de combate ao fogo que ameaça biomas nacionais, principalmente o Pantanal, como a gente vem acompanhando. A MP foi assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e está publicada no Diário Oficial da União. Por lei, os profissionais contratados pelo IBAMA e pelo ICMBio
podem atuar por 2 anos, período prorrogável por mais 1 ano. Antes da publicação da MP, havia um prazo de 2 anos de intervalo para contratação. Isso dificultava o trabalho de recontratar os profissionais experientes em situações de emergência. O texto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional permite recontratações mais rápidas. E falando em Pantanal, vamos conferir um contraste interessante entre aqueles que vivem diariamente com a destruição causada pelo fogo e os que vislumbram as belezas da fauna pantaneira. Com os recentes incêndios, se tornou mais fácil avistar animais próximos de estradas no bioma, o que deixa muitos turistas alegres. Vamos conferir na reportagem. Essas imagens foram registradas por turistas de diferentes países, como Estados Unidos, França e Holanda. Special for you, moose. You owes me 50 reais, moose. Enquanto o Pantanal arde em chamas com a série histórica de incêndios, os turistas estão felizes da vida. A reportagem da Grazi Rezende mostra um tipo de contraste. Isso porque muitos animais com escassez de água buscam matar a sede nas margens de alguns rios onde tem muitos turistas. E principalmente, claro, porque os animais estão fugindo de áreas atingidas pelas queimadas. Muitos animais acabaram mortos, como os jacarés. Outros tiveram seus abrigos destruídos pelo fogo. Tudo isso favorece o flagrante de várias espécies no Pantanal. Aqui, turistas filmam o passeio no barco. Ao fundo, as imagens do sol seriam lindas se não fossem trágicas também. Parte da cor do céu é por causa da fumaça. Por outro lado, a alegria dos turistas é poder ver um dos símbolos do Pantanal, a onça pintada. Uma das turistas estava super feliz porque tinha visto 6 onças em nosso Pantanal. You owes me 50 reais, moose. I found him first. Wow. Put the lights on him. No entanto, o grave problema ambiental se repete novamente. Os pontos com mais incêndios estão na região de Corumbá, em Ecolândia, Nabileque, Rio Abobral, Porto Sucuri e Paraguai-Mirim. Dados da Agência Brasil mostram que apenas em junho foram 410 mil hectares destruídos pelas chamas, situação que se agrava com a seca também histórica em Mato Grosso do Sul. Os incêndios no Pantanal já duram quase 100 dias. Cerca de 700 mil hectares já foram queimados, média de 5% do bioma. É realmente um contraste, né? Bonito para quem vê, mas deixa de ser bonito a partir do momento que a gente entende o porquê que essas aparições estão mais frequentes ali no Pantanal. E as ações de combate aos incêndios que atingem ali a região conseguiram extinguir 30 dos 54 incêndios registrados até o dia 7 de julho. E 13 dos 24 que ainda estão ativos estão controlados. As informações partiram da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Vamos ouvi-la. Acabamos de fazer aqui a reunião da sala de situação em relação à questão dos incêndios no Pantanal. Nós temos ali o início de uma estabilização, uma inflexão graças às ações que estão sendo feitas em relação à diminuição das frentes de incêndio, e isso tem a ver com todas as ações que estão sendo feitas conjuntamente com os governos do estado, mas com um esforço muito grande do governo federal, numa verdadeira força-tarefa. Dos 54 incêndios, que envolve vários focos de calor, nós já conseguimos, desses 54, levar 30 à extinção. Mas o fato de estarem extintos não significa que não devem continuar sendo monitorados. Nós temos ainda 24 incêndios que estão ativos, dos quais 13
já estão controlados e alguns, mais ou menos 3, que surgiram agora, que estamos planejando como fazer com que esses 3 incêndios tenham também frente de brigadas. Estamos fazendo um esforço muito grande em relação a novos marcos regulatórios que vocês também puderam ver no boletim. Nós agora estamos na fase de regulamentação da lei para que possamos ter ali efetividade na implementação da mesma. A assinatura e publicação da medida provisória que reduz o interstício para a contratação de brigadistas do ICMBio e do IBAMA, isso nos dá velocidade na ampliação das equipes. Temos também a medida provisória que estabelece a possibilidade de que pilotos estrangeiros possam pilotar aeronaves em território brasileiro. Com essa mudança, nós também conseguimos agora, se for necessário, contratar aeronaves de outros países ou receber ajuda de outros países com pilotos que não sejam necessariamente pilotos brasileiros. Continuando, o fogo controlado diz respeito aos focos que estão cercados por linha de controle. Atualmente, 830 profissionais estão envolvidos nessas ações, além de 15 aeronaves, 15 embarcações e 3 bases em operação, em Corumbá, Poconé e Porto Conceição. E falando ainda em Pantanal, os trabalhos de combate aos incêndios que atingem o bioma tiveram um ótimo reforço nesta semana. A chuva. Nós conversamos com o diretor de comunicação do SOS Pantanal, Gustavo Figueiroa, que explicou como está a situação no bioma hoje. Vamos conferir. Essa quantidade de chuva e esse frio, eles são muito passageiros, são muito curtos. A gente está só começando o período de estiagem, né? Então essa seca deve ir até final de setembro, outubro, talvez até depois, dependendo das condições climáticas. Então é um alívio, com certeza, é muito bom, né? Se eu não me engano, não há nenhum foco ativo hoje no Pantanal Sul devido a essa chuva, mas assim que secar um pouco o tempo e a temperatura aumentar um pouco, provavelmente esses focos vão reignitar. Porque o Pantanal tem muito daquele fogo de turfa, né? Aquele fogo que queima por baixo do solo. Mas com certeza é um alento e agora serve, né, esse tempo precioso serve para as equipes ficarem no rescaldo, para garantirem que grande parte desses focos realmente vão ser extintos. O Gustavo também falou para a nossa equipe que a chuva, apesar de ter ajudado, não é o bastante para que esses incêndios acabem no Pantanal. Vamos ouvir. Para extinguir os incêndios de vez, tem que ter uma quantidade muito grande de chuva, tem que chover demais para inundar o solo, realmente para encharcar o solo. Essa chuva que deu foi muito pouco, não passou de 10 milímetros, mas já foi suficiente. A chuva com o frio foi suficiente para apagar o fogo, né? Apagar o resto dos focos que tinham. Pelo menos no mapa que a gente olhou aqui, né, do LASA, não tem nenhum foco ativo hoje na região de Corumbá. Tem alguns focos ativos no Pantanal Norte, que devem ser, com certeza, são motivos de preocupação, mas no Pantanal Sul a situação melhorou. Mas é isso, ainda não significa que parou o fogo, porque pode ser que esse fogo de turfa ele continue correndo por baixo do solo, essa chuva não é suficiente para encharcar o solo, e aí assim que as condições meteorológicas melhorarem para o fogo, né, esquentar um pouco e secar de novo, esse fogo pode voltar em algumas regiões. Por isso é muito importante agora o trabalho de rescaldo e de monitoramento dessas áreas onde o fogo já passou. E durante a conversa, o Gustavo também comentou sobre o estrago no meio ambiente. Vamos ouvir. No momento, a gente está em 763 mil hectares consumidos pelas chamas, no ano todo, né? Se a gente pegar o ano todo. Então, se a gente pensar um mês atrás, né? Quando estava no auge, lá em junho, estava queimando 50, 60 mil hectares em um dia. Então diminuiu bastante com a ajuda dos brigadistas, né, de governo federal, governo estadual de Mato Grosso do Sul, começaram a agir em conjunto. Aí entrou essa frente fria, facilitou ainda o trabalho e agora a chuva veio para dar um alento maior. Mas é isso, né? Agora é ficar de olho no Mato Grosso, porque o fogo lá ainda está pegando.
e continuar monitorando essas áreas do Mato Grosso do Sul, porque assim que a situação melhorar, alguns desses focos podem reignitar. Então é momento de atenção máxima agora. Não significa que o problema passou, o problema ele foi remediado por um tempo, e é um tempo que pode ser usado para garantir, né, dentro do possível ali, que essas chamas não vão retornar. Mas o estado de alerta continua até o final do ano, porque esse ano está muito seco. E com toda essa situação, as pessoas que vivem na era do novo normal do Pantanal, como Gustavo definiu, precisam aprender a lidar com um ambiente mais seco, que não aceita o fogo como antigamente. Vamos conferir. Acho que o alerta não é, né, não dá pra gente se referir apenas a produtores, né? Muitos dos produtores esse ano a gente viu que tomaram uma certa consciência. Não dá pra gente dizer que foram todos, mas grande parte dos incêndios estão concentrados em regiões que têm comunidades tradicionais, que usam o fogo tradicionalmente, né? Então o alerta é para todo mundo que está no Pantanal. O novo normal do Pantanal mudou. Antigamente esse fogo tradicional que todo mundo estava acostumado a utilizar, ele encontrava uma barreira física, né, como a água, rapidamente. Hoje em dia o bioma está muito mais seco, então esse uso do fogo que era usado tradicionalmente, ele fica muito mais perigoso. Então, infelizmente, nesse novo normal do Pantanal, de um Pantanal seco, o uso do fogo vai ter que ser repensado demais. Não pode ser, a gente não pode continuar usando ele como sempre foi usado, né, no Pantanal. O cenário mudou, hoje a gente está vivendo um novo normal. E agora nós vamos aproveitar para dar uma olhadinha em como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira, ali na região do Pantanal e também em outras cidades de Mato Grosso do Sul. Vamos começar por Corumbá, que é a região que nós estamos comentando agora, né? Sobre toda essa situação dos focos de incêndio, do fogo ali no Pantanal, as queimadas. Em Corumbá, a previsão mínima é de 11 graus e a máxima esperada para esta quinta-feira é de 32 graus. Em Ladário, que fica ali pertinho também, do ladinho, também uma região atingida, a mínima é de 11, com máxima de 27 graus. Agora, na região sul do estado, a mínima é de 12, com máxima de 21 graus. Já em Campo Grande, não será muito diferente não que na região sul do estado. A mínima prevista para quinta-feira é de 12 graus e a máxima de 28 graus. Agora, o Mídia Max em resumo faz um pequeno intervalo, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias para você. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande foi criada em 10 de junho de 1967. É uma instituição filantrópica de caráter cultural, assistencial, de saúde, estudo e pesquisa, desportivo, educacional, sem fins lucrativos, que atua nas áreas de educação, assistência social, prevenção e reabilitação por meio das unidades SEDEG, IPED e SER. Em todos esses anos, a PAI de Campo Grande recebeu milhares de pessoas com as mais diversas histórias de vida. Foram muitos abraços e sorrisos recebidos, superação e lágrimas de emoção ao ver uma criança andar pela primeira vez ou a pular amarelinha. Que olhos não se enchem de lágrimas e que coração não salta de alegria ao ver um menininho correndo com sua nova prótese. Que pessoa não se emociona ao presenciar o paciente conquistando mais qualidade de vida. Tem sido vários momentos inesquecíveis que confirmam o trabalho bem feito. Tudo é feito para que os alunos, usuários e pacientes recebam sempre o melhor atendimento, pautado no profissionalismo e qualidade, mas, acima de tudo, no carinho e amor pelas pessoas. Agradecemos a todos que têm nos ajudado a construir essa linda história na vida de cada pessoa com deficiência. Aqueles que sempre acreditam nos serviços oferecidos, na responsabilidade, seriedade e transparência da instituição. Estamos
Estamos de volta com o Mídia Max em resumo e você que nos assiste. Já disse aí de onde você está acompanhando? Já mandou a sua sugestão de reportagem ali para nossa redação? Estamos esperando seu contato, hein? Lembrando, o telefone da nossa redação 99207-4330. Continuando, a partir desta quarta-feira, 95% dos medicamentos e insumos disponibilizados em farmácias conveniadas ao programa Farmácia Popular serão distribuídos de forma gratuita para toda a população. Com a mudança, remédios indicados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite poderão ser retirados de graça. Segundo o governo federal, a expectativa é de que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas diretamente pela ampliação, o que pode gerar uma economia aos usuários de cerca de R$ 400 por ano para cada pessoa. O programa oferta 41 itens entre fármacos, fraldas e absorventes. E foi protocolado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o projeto de lei que visa proibir o consumo de maconha em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados no Estado. De acordo com o texto, entende-se ambiente como de uso coletivo todo local de uso comum, de propriedade pública ou privada, com acesso ao público em geral ou frequentado por grupos de pessoas, ainda que parcialmente fechado, desde que haja predominância de ventilação natural. O proprietário ou responsável pelo Estado deverá fixar uma placa alertando a proibição do consumo de maconha, avisar os funcionários e poderá solicitar que um agente de segurança pública retire do local uma pessoa que desrespeite a regra. O texto prevê multa para o usuário de 45 UFERMs, que corresponde atualmente a R$ 2.197. Já no caso do proprietário do estabelecimento, o que descumprir alguma regra, a multa será de 90 UFERMs, ou seja, R$ 4.395. Em caso de residência, a multa será aplicada em dobro. A gente segue com as notícias de política com a repórter Dandara Genélio no Pauta dos Poderes. Para mim, corrige aqui. E a Supergirl do Detran de MS, em ações educativas, a servidora Yasmin Osório Cabral, foi presa em Campo Grande. Ela foi suspensa por 6 meses após se tornar suspeita de cobrar propina e integrar esquema de corrupção no órgão. Conforme o advogado de defesa de Yasmin, André Stuart, a prisão aconteceu no sábado por volta das 20 horas. A servidora foi para o estabelecimento penal feminino Irma Zorzi. Yasmin estava lotada por último na Corregedoria de Trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul. A defesa apresentou o pedido de habeas corpus na segunda-feira. No entanto, até o momento não houve resposta do judiciário. Portanto, Yasmin segue presa no estabelecimento penal. E a Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira 2 avisos de licitação que tratam de pavimentação de ruas dos bairros do bairro Nova Lima, na região norte da cidade, totalizando pouco mais de 42 milhões de reais. Os documentos constam no Dio Grande. A primeira concorrência eletrônica trata da pavimentação e soluções de drenagem do complexo do bairro, contemplando 14 vias. O valor total da licitação é de 17 milhões de reais. Na mesma edição do Dio Grande foi lançado o aviso de licitação para a pavimentação e drenagem de águas pluviais do complexo Nova Lima da etapa C, lote 1.
O valor total para a licitação é de 25 milhões de reais. E agora a gente entra no setor das notícias policiais, porque uma mulher foi mantida refém junto dos filhos pelo ex-marido no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ela foi socorrida após mandar um áudio pedindo socorro para a vizinha dela. Vamos conferir os detalhes. Uma mulher foi mantida refém junto dos filhos na terça-feira pelo ex-marido no Jardim Los Angeles, aqui em Campo Grande. Ela teria mandado um áudio para a vizinha pedindo socorro. A polícia contou que o homem apareceu na casa dela e colocou uma geladeira como barricada na frente da porta para impedir que ela saísse. A vizinha, após ouvir o áudio, acionou a polícia. Equipes do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, tentaram negociação com o autor, mas não tiveram sucesso e então invadiram a casa, imobilizando o homem e resgatando as vítimas. As imagens gravadas pela polícia mostram o desespero tanto da mulher quanto das crianças. Ele foi preso e levado para a delegacia. E um homem de 44 anos foi vítima de um atentado na noite de terça-feira em Ponta Porã. Os atiradores fugiram do local após deixarem a vítima em estado grave. O homem estava em uma conveniência no bairro Ponta Porã 2 quando os atiradores chegaram em uma motocicleta. Populares levaram a vítima até o hospital regional do município. Informações divulgadas pelo secretário de Segurança Pública, Marcelino Nunes, são de que os atiradores estavam em uma motocicleta sem carenagem. O homem passou por cirurgia por estar em um estado de saúde delicado. As informações são do site Ponta Porã News. A polícia realizou buscas na região a fim de tentar encontrar os autores do atentado, que seguem foragidos. Seguindo, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Caixa, deflagrou a Operação Falso Egídio na manhã desta quarta-feira, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda, com atuação em 5 estados brasileiros. Campo Grande é alvo dos mandados da Polícia Federal. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária em 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro. A investigação conjunta foi iniciada em abril de 2023 por parte da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. As apurações identificaram que a organização criminosa era especializada em fraudes a programas de transferência de renda, com prejuízo estimado de cerca de 10 milhões de reais. Durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e de 2 funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação dos acessos dos criminosos ao aplicativo Caixa Tem, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benefícios sociais, entre eles o auxílio emergencial. E este foi o Mídia Max em resumo desta quarta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha, uma ótima noite e amanhã, é claro, estamos de volta com mais informação para você.